Boa tarde, não sei se me escutam. Boa tarde, estou escutando sim. Agora também escuto vocês. Muito prazer, Bruna. Prazer. Só pedir para aguardar um pouquinho, o pessoal está voltando do almoço aqui na Polo. Olá, Marta. Olá. André, boa tarde. Silvana. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. O André me conhece, o Aveleda eu conheci recentemente, temos a professora Zione aqui, só não conheço a Marta, o Mário. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Paulo, um dos sócios da Polo Planejamento. Prazer em conhecer, bom ver vocês por aqui também. Prazer rever vocês.
gente vai aguardar mais uns minutinhos, mais ou menos até umas 2h05, para também esperar mais pessoas conectarem, tá bom? Em Combinado. breve a gente já começa. Como é que vai ser a dinâmica, André e pessoal? Bom, a dinâmica normalmente, né, a gente coloca o anfitrião, né, dando a palavra inicial, né? Então você se apresenta, fala um pouquinho sobre questões né, do transporte coletivo, né, suas experiências, e aí depois você passa a palavra para o André. O André Tá ele bem. vai fazer uma apresentação, né? Aí durante a gente faz uma apresentação de mais ou menos 40 minutos, encerra essa apresentação, e aí o próximo passo é começar um debate, né, sobre o que foi apresentado, né, quais são as Até dúvidas. que horas nós iremos? Acredito que até umas 3h30, Sérgio. Caso você tenha que sair antes, não tem problema também. Tá bom. Eu talvez tenha que sair umas 3h10, tá bem? Peço Tá desculpas. bom. Tá bom? Não, sem problemas. Aí a gente continua aqui o debate com o pessoal. E eu faço a moderação do debate? Não, né? Pode fazer a moderação, você pode checar e falar, a Silvana Zioni levantou a mão para fazer um questionamento, pode ir organizando também. Tá bom, tá bom. Então, o meu papel é um pouco de anfitrião e moderador também. Sim. Tá bom. E aí, quando eu sair, eu passo a bola para você, Paulo? Pode ser. Tá bom, combinadíssimo. André, prazer, viu? Como temos aqui contagens. Temos aqui contagem, não é? Já não lembro qual era o tráfego que era para aqui, mas não deve ser muito. Se calhar dizer, olha, que o tráfego também não é muito, o tráfego vai se distribuir. Aqui também não Acho que tem 2 Andrés aqui, né? O André Ramos e tem o André Remédio. Ah, eu achei que era a mesma pessoa. Então, É o André Ramos, no caso. É ele que vai apresentar perfeito. Sim, sim, sim. Então, vamos dar início aqui, né? Já tem um bom número de pessoas. Apresentar rapidamente para quem não nos conhece, né? Somos a Polo Planejamento. Como sócios temos eu, o Tiago e a Tatiana. Somos uma consultoria em planejamento urbano, já temos aí 7 anos de atuação. E nesse ano resolvemos inovar um pouquinho na questão de participações de debates, né, do planejamento, né? Então criamos o Conecta Polo. Então a cada mês trazemos algum convidado para falar sobre algum tema. E nesse primeiro quadrimestre o nosso tema foi focado na tarifa zero, né? Então tivemos já Lúcio Gregory, o Rafael Calabria, o
Tortoriello, né, que foi secretário lá em Porto Alegre. E para finalizar, nesse quadrimestre, temos o André, que ele vai debater um pouco sobre a questão do tarifa zero, né, os prós e os contras, né? E hoje, como mediador, né, trouxemos também e convidamos o Sérgio Aveleda, e eu vou passar a palavra para ele, Sérgio. Fica à vontade. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado a Apolo Planejamento pelo convite para ser um anfitrião e um pouco moderador desse debate, desta sequência de eventos em que se debate as questões relativas à mobilidade urbana. Cumprimentar, então, o Paulo, em nome da Apolo, todos os demais colegas, cumprimentar o André Ramos, que vai nos brindar aí com uma apresentação sobre esse tema tão relevante acerca do financiamento do transporte público. Quero também começar cumprimentando a todas, todos e todes que comparecem aqui nesse debate no dia de hoje. O tema de financiamento do transporte público é, talvez, o tema mais urgente na discussão das questões da mobilidade urbana. Nós vivenciamos hoje a pior crise de sustentabilidade financeira da história do transporte público. Crise essa que foi amplificada pela pandemia, mas não tem sua origem na pandemia, não nos iludamos. A retomada da atividade econômica, a retomada das viagens urbanas não vai equacionar uma deficiência que temos no financiamento do transporte público, que deriva de uma questão estrutural, de um modelo de rateio dos custos do transporte entre os seus usuários. Eu tenho dito, André, se você me permitir essa breve introdução, que o serviço de transporte público está no mesmo nível constitucional, no mesmo status que o serviço de saúde e o serviço de educação. E não passa pela cabeça de nenhuma pessoa com bom senso ratear os custos do sistema de saúde entre os seus usuários e passarmos a cobrar consultas nos nossos postos de saúde. Como também não passa na cabeça das pessoas com mínimo de bom senso econômico e social cobrar mensalidade das crianças que estudam nas escolas públicas. Contudo, no transporte público, nós desenvolvemos um modelo em que, apesar de todas as externalidades positivas geradas por quem usa o transporte público, nós decidimos que são eles, apenas eles, salvo algumas poucas cidades no Brasil, que timidamente, ou às vezes até com alguma audácia, como São Paulo, pagam subsídios ao usuário, as demais cidades, o modelo vigente é o modelo de rateio dos custos e é um modelo que faliu, porque nós estamos perdendo usuários, na medida que perdemos usuários, perdemos capacidade de pagamento do sistema operacional. Hoje há, inclusive, um artigo brilhante da Clarice Link, do ITDP, mostrando que Teresina está sem sistema de transporte público e a próxima cidade pode ser a nossa, porque esse modelo de financiamento falhou. Discutir a tarifa zero é exatamente discutir a raiz do vício desse modelo de distribuição do financiamento, distribuição dos custos do transporte público apenas entre os usuários. Enquanto, do outro lado, nós temos os usuários do transporte individual motorizado, podendo utilizar toda a infraestrutura pública das cidades sem nada contribuir para isso. Para finalizar essa introdução, André, e passar rapidamente para você, eu tenho dito, se você entrar agora no site da Prefeitura de São Paulo e digitar ali subsídio ao transporte público, imediatamente vai aparecer uma linha orçamentária que vai mostrar ali ao redor de 3,5 bilhões de reais que a Prefeitura de São Paulo repassa para os usuários do transporte para que eles possam ter a tarifa integrada. Agora digite lá, por favor, subsídio ao transporte individual motorizado. Vai dar busca não encontrada, informação inexistente, dando a sensação para todos nós que o uso do transporte individual motorizado não gera custos. Nenhuma cidade que eu conheça no mundo contabiliza numa linha orçamentária os custos que ela tem com o transporte individual motorizado. Então, nós ficamos debatendo se o subsídio ao ônibus em São Paulo é muito ou pouco, mas não debatemos, porque temos a impressão que não custa nada o subsídio ao transporte individual motorizado, que é muito elevado. E, para finalizar, de fato, eu me pergunto, por que o seu José, que sai de Guaianazes, tem que pagar R$ 8,80 todo dia para ir e voltar de casa, e o seu Paulo Roberto, com uma Porsche Panamera nos Jardins, não paga nada para fazer o seu deslocamento diário na cidade? Alguém poderá responder, mas ele pagou IPVA. Eu tenho um apartamento em São Paulo, pago IPTU. Nunca passou pela minha cabeça pedir luz, água, gás e internet de graça, porque eu pago imposto. A infraestrutura necessária para eu morar, eu tenho que pagar por ela. A infraestrutura para você usar o seu carro, você talvez também devesse pagar por ela.
André, desculpa me alongar na introdução, mas queria colocar esses pontos que eu sei são muito polêmicos e passo a palavra ansiosamente para escutá-lo sobre esse tema da tarifa zero. Muito obrigado. André, a gente não está conseguindo te ouvir. Ainda Ainda continua não, no André. mudo. Não sei se é um problema com seu microfone. Agora já está? Agora sim, André. Obrigado. Vamos em frente. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado também ao Paulo, à Tatiana e ao Tiago pelo convite. Também dizer que, pronto, daqui deste lado do Atlântico, também percebi o quanto também era uma honra também ter aqui o Sérgio nesta tarde, que era uma pessoa, pronto, como eu dizia, que não conhecia deste lado do Atlântico, mas queria agradecer o convite e, portanto, começar antes de mais por falar um pouco, porque se calhar aqui sou dos mais desconhecidos dos nomes que passaram nas últimas semanas, nos últimos meses aqui pelo Conecta Polo, e portanto só dar aqui uma apresentação muito rápida de quem é que foi este português que apareceu de repente aqui a falar no Conecta Polo. Eu sou engenheiro civil pela Universidade Nova de Lisboa e depois, entre 2012 e 2015, tirei também um mestrado em Planeamento e Operação de Transportes pelo Instituto Superior Técnico e desde 2008 que sou, portanto, consultor na área do tráfego e da mobilidade, primeiro numa consultora chamada Exato e depois desde 2011 passando por várias unidades aqui da TIS e, portanto, desde 2011 que estou aqui na TIS, portanto, já tendo abordado o planeamento de transportes, engenharia de tráfego, também outro tipo de projetos, mas até foi, curiosamente, no mestrado no Instituto Superior Técnico que eu me comecei a debruçar sobre esta temática da tarifa zero. E pronto, e por isso é que aceitei com muito prazer o convite da Polo para falar aqui hoje. Começar aqui por uma estatística que já não é nova, mas que eu já achei há algum tempo, que eventualmente os números já poderão ter mudado um pouco, mas que sugeria que entre 1994 e 2014, eram dados do IBGE, que o aumento da tarifa do transporte coletivo tinha aumentado em proporção quase da inflação brasileira e muito mais do que o aumento dos custos de andar de transporte individual. E isto, desde logo, passava uma mensagem, não é? Portanto, isto acabava por passar uma mensagem de que, como o Sérgio sugeria, está tudo bem em andar de viatura própria, está tudo bem em preferir essa opção e em vez de fomentarmos o uso do transporte coletivo. Porque, efetivamente, há muitas coisas que influenciam a decisão do modo de transporte e, portanto, a decisão da viagem que cada usuário faz. Falamos da própria experiência pessoal e de fatores de experiência passada, tudo isso. Falamos da fiabilidade do sistema, falamos obviamente, da rede, da oferta, dos horários, das conexões, da estrutura da rede, mas sabemos, claro, que a tarifa é um aspecto com um grande peso nesta decisão. E por isso todos os outros aspectos têm, claro, um peso, mas também sabemos que é quando mexemos na tarifa que muitas vezes se verificam as maiores elasticidades, portanto, a maior relação, a maior forma de impulsionar a demanda do sistema acaba por ser mexendo na tarifa. Não sozinha, mas acaba por ser um aspecto muito importante. O que é que eu queria aqui dizer? Por um lado, que este conceito da elasticidade entre a demanda e o custo ou o preço da viagem não é uniforme
portanto, depende muito, obviamente, das alternativas que cada um tem, depende do tipo de viagem que fazemos, depende do local onde estamos, da geografia, depende do próprio ponto de partida, portanto, estamos a falar de um sistema com uma tarifa já muito cara e em que existe uma mudança, ou estamos a falar de um sistema com uma tarifa mais barata, depende do próprio sinal da variação com que variamos a tarifa, portanto, o aumento de uma tarifa não corresponde a uma variação da demanda na mesma proporção que a redução da tarifa. Falamos também do tipo de transporte, portanto, o tipo de modal também influencia a elasticidade, o período em que acontece a mudança, o horário em que as viagens se realizam, portanto, há todo um conjunto de aspectos que acabam por ter influência na escolha e na maneira como a demanda vai reagir ao preço da viagem. E, portanto, acaba por ser, não só por isso, mas também como o Sérgio sugeria, que por ser quase um dos elementos indispensáveis, como a eletricidade, como a saúde, portanto, como um direito, que começou esta discussão da tarifa zero, de não pagar pelo transporte coletivo, mas a sensação com que eu fiquei quando comecei a abordar o tema foi que surgiu sempre numa perspectiva muito política e sempre num atirar de argumentos de um lado para o outro, como num debate político, portanto, de um político contra o outro. Portanto, quando de um lado se promove a justiça social, de algum modo alguém contrapõe com aquele aspecto dos impostos serem pagos mesmo por quem tem má cobertura da rede de transporte coletivo. Quando se fala na possibilidade de eliminar os custos de cobrança, fala-se também do outro lado da possibilidade do sistema com tarifa zero não ter sustentabilidade financeira. Quando se fala da redução dos impactos do transporte privado e do encorajamento, portanto, deste transporte coletivo pelos jovens, ouvem-se acusações de, na verdade, só queremos é só um desejo político de não ter os ónibus vazios a circular. E, portanto, ainda bem que, pelo menos neste momento, temos empresas como a Polo a abordar em diferentes regiões a temática. Temos, pelo menos, acho eu, uma discussão mais sustentada, e era um pouco isso que eu vinha trazer aqui, falar um pouco sobre experiências que pesquisei e o que é que entendo que devem ser, pelo menos, requisitos essenciais para discutir uma implementação deste tipo. O que é que eu considero que são, no fundo, requisitos base para para começarmos a discutir aqui a tarifa zero? Antes de mais, não ser um copy-paste, perdoem-me a expressão, de um local para o outro, portanto, ter uma atuação muito clara à envolvente local, ter uma percepção muito clara do que rodeia o sistema de transportes, ter a noção também bem clara que não estamos a falar de uma medida solta, estamos a falar de uma medida que deve ser pensada mais estrategicamente e que pode e deve ser acompanhada de medidas com outras sinergias, portanto, que potenciem essas sinergias, nomeadamente mexidas na rede, mexidas no próprio sistema de transporte individual, portanto, não vai ser só mexendo no transporte coletivo que vamos conseguir melhorar a sua atratividade, mesmo que passemos a tarifa para zero. Ter uma percepção clara dos impactos que isso tem nos diferentes setores que são afetados, positiva e possivelmente negativamente, e ter também pelo menos uma percepção do financiamento que pode ser descoberto para funcionar como financiamento alternativo. Isto joga, no fundo, com o que eu dizia aqui no segundo ponto, que não é necessariamente falar apenas em medidas financeiras, em medidas económicas, mas perceber que do outro lado, portanto, de um lado temos o transporte coletivo, mas do outro lado temos
o utilizador do transporte individual, que muitas vezes não tem não vê refletido o custo real que insere no sistema de mobilidade, e como tal pode ser também uma forma de ajudar até a explicar melhor, portanto, ir buscar o transporte individual para financiar este transporte coletivo pode ser uma forma de ajudar a educar melhor o que é a cadeia de mobilidade. Falar aqui um pouco de onde é que, portanto, já existem experiências de tarifa zero um pouco por todo o mundo. Há um ou outro local, há um ou outro país onde claramente onde existe uma maior sensibilidade, onde existe uma maior propensão para adotar estes sistemas. Na Europa, claramente acaba por ser a França, mas também a Polónia, que apesar de serem casos às vezes mais segmentados, mas em França foi pelo menos da década de 70 que surgiram os primeiros casos, mas aqui a cidade de Hasselt, na Bélgica, surge como uma primeira grande referência, principalmente pela dimensão da cidade. Também não há uma grande cidade, mas tem cerca de, hoje em dia, 70 mil habitantes, mas foi talvez o primeiro grande caso de sucesso, pelo menos à data da implementação da tarifa zero, e uma grande referência nestas implementações. Também vários casos que são bastante conhecidos em França são os casos de Châteauroux e de Aubagne, e depois surge também em 2013 também um marco neste tipo de implementações, que foi a primeira capital europeia, que foi Tallinn, na Estónia. Depois disso, mais cidades em França. Tivemos também um caso muito paradigmático, agora em 2020, que foi o Luxemburgo, que teve o azar de 2 semanas depois ter uma pandemia a começar, e portanto se calhar nunca vamos saber exatamente qual é que foi o efeito da implementação da tarifa zero no Luxemburgo. E temos também, apesar de tudo, em Portugal, um caso mais mediático, que é o caso de Cascais, para os seus residentes, que também tem o transporte urbano gratuito. Falar aqui um pouco de 4 casos que eu destaquei destes que falei. Temos, portanto, o caso de Hasselt, como referi, que foi implementado em 1997, que teve um aumento muito relevante de usuários, adiante de cerca de 360 mil para mais de 4 milhões e meio em cerca de 10 anos depois. Um valor muito interessante que eles conseguiram perceber era de que no ano de implementação 16% dos usuários já eram pessoas que no ano anterior utilizavam a viatura própria nas suas deslocações, mas que foi também um caso que acabou, do mesmo modo que foi um grande sucesso e que foi uma grande referência nesta área, acabou por ser do aumento dos custos, neste caso, acabou por levar a que em 2013 tivéssemos a inversão desta medida, e atualmente... Sim? Sem problema. E atualmente apenas se mantém nos jovens desta cidade. Temos o caso de Châteauroux, como eu disse, é um caso também bastante famoso em França, que foi implementado em 2001. Era uma cidade que já tinha uma tendência de uso do transporte coletivo bastante decrescente, e onde o número de viagens por habitante, o número de viagens de transporte coletivo era muito inferior à média francesa. A verdade é que, com a implementação da tarifa zero, houve um aumento bastante significativo e continuou a subir ao longo dos anos, um aumento muito significativo de passageiros, e o número de viagens por habitante triplicou, ou seja, até passou a ser bastante superior à média francesa. O caso da Estónia, como eu referi, a primeira capital europeia que implementou um sistema deste género, um sistema que é gratuito para os residentes de Tallinn. No entanto, acaba por ser ao contrário dos outros sistemas, acaba por ser onde o sucesso foi bastante moderado. Há quem diga que se deve ao facto da tendência histórica de utilização do transporte coletivo também já ser bastante negativa.
Há quem diga, por outro lado, tem a ver com o próprio clima, portanto, ser um clima que favorece pouco as esperas pelos ónibus nos pontos de parada, portanto, há quem diga que essa é uma razão. Há quem aponte também o facto de já ser uma cidade onde a cota de utilização do transporte coletivo já era relativamente elevada, já era de 40%, e, por outro lado, já havia também uma cota de utilizadores que já não pagavam, que já era muito elevada, o que reduzia bastante a cota daqueles que poderiam efetivamente beneficiar com a medida. E temos finalmente, como referiu o Luxemburgo, que uma medida que tem cerca de 2 anos neste momento. Estamos a falar do país, apesar de ser um pequeno país, do país com maior PIB per capita de toda a Europa. Estamos a falar também da maior taxa de motorização de toda a Europa, mas apesar da pandemia, o que verificávamos era que um ano após a implementação, mesmo num momento com fortes restrições ainda de mobilidade, já havia um aumento de passageiros bastante significativo no sistema, nomeadamente no trem ligeiro. Portanto, aparentemente, de acordo com os dados que existem, também já se tornou um sucesso e, inclusive, no Luxemburgo tem um fenómeno que é o facto de 45% das pessoas que fazem, portanto, os commuters, as pessoas que fazem viagens casa-trabalho diariamente, 45% destas pessoas vivem fora do Luxemburgo, portanto, vivem em França, vivem na Alemanha ou vivem na Bélgica. E, por isso, inclusive já está a ser testada esta solução de serviços também gratuitos, mesmo de fora do país. Portanto, soluções de park and ride, que as pessoas deixem a viatura própria fora do Luxemburgo e depois a seguem de ônibus até ao centro da cidade. Eu não sei se consigo aqui. Pronto. Onde é que, além, portanto, na Europa, temos também o caso dos Estados Unidos da América, onde também, de acordo com um relatório de 2012 do Transport Research Board, Transportation Research Board, já existiam 39 comunidades com este tipo de sistema de tarifa zero, o primeiro dos quais já na década de 1960, e temos também o Brasil, que acaba por se destacar como um dos países com maior implementação deste tipo de sistemas, que em 2022, de acordo com o levantamento que eu encontrei, já estamos a falar de cerca de 40 cidades com tarifa zero, que começaram em 1994 e que só em 2022, também muito por força da pandemia, acabaram por ter um aumento bastante significativo do número de cidades e, portanto, já vamos em seis municípios que são, digamos assim, as novidades do ano de 2022. Também há, como dizia, a Polónia também é uma referência, também na China, a China acaba por funcionar um pouco como referência, no sentido que é talvez dos locais onde se vai começar a testar uma outra escala de tarifa zero, que é, deixamos de falar das cidades com várias dezenas de milhares de habitantes e passamos a falar de cidades com milhões de habitantes, e, portanto, é também um local onde já existem algumas experiências neste sentido, mas onde, pelo menos que eu consiga encontrar, não há assim tanto dado disponível para comprovar o sucesso. Também dizer apenas aqui que, além de, quando falamos de tarifa zero, eu estou aqui a falar de sistemas gratuitos para toda a gente, mas que existem depois, espalhados um pouco por todo o mundo, sistemas em que temos uma segmentação desta tarifa zero. Temos segmentos mais ou menos óbvios e mais ou menos frequentes, como o dos estudantes ou da população idosa, inclusive, neste caso, Lisboa, portanto, a capital de Portugal, está neste momento a discutir e já foi aprovada a implementação de tarifa zero para estudantes e para
para estudantes, jovens e idosos em breve. Temos o Brasil também com vários casos deste género, temos os Estados Unidos da América, os próprios trabalhadores, às vezes também é um segmento para onde se vira este tipo de medidas. Por outro lado, também quem procura emprego, portanto, em vez de os desempregados na busca de emprego, também costumam, às vezes, ser alvo deste tipo de tarifa zero. Temos o caso dos Estados Unidos da América com os veteranos de guerra, que acaba por ser também um segmento que tem um peso bastante relevante e, portanto, são também abrangidos por estas medidas. E depois temos até soluções mais criativas, mais imaginativas, como a Polónia, em que existe uma pequena cidade, que é a cidade de Nisa, em que são os titulares de carta de condução que têm acesso a tarifa zero. Em Barcelona, onde quem vende a viatura própria durante 3 anos tem acesso a transporte coletivo gratuito. Portanto, temos às vezes este tipo de medidas mais direcionadas para segmentos específicos e às vezes até mais criativos. Quais é que costumam ser as principais motivações para implementar a tarifa zero? Este gráfico é baseado única e exclusivamente na experiência americana, mas acaba por não ser muito distante do que acontece noutras realidades. E, obviamente, queremos sempre aumentar a conveniência e a acessibilidade da população ao transporte coletivo. Queremos, portanto, aumentar a demanda de uma forma geral do transporte coletivo, mas muitas vezes, e como já vamos ver a seguir, existem até outro tipo de motivações que estão por trás da implementação desta medida. Quando falamos apenas do aumento da demanda como motivação, aqui neste caso, faltar um pouco no início, quando implementamos, temos frequentemente um aumento da demanda e acaba isso por funcionar como um impulso para entrarmos neste ciclo, que é denominado ciclo de Moring. Ou seja, quando temos este aumento de demanda, geralmente necessitamos de um aumento da oferta. Ao ter este aumento da oferta, conseguimos provocar um aumento da prioridade que é dada ao transporte coletivo, portanto, acabamos por ver como necessário esse aumento da prioridade. Com isso, conseguimos uma melhoria do serviço. Ao melhorar o serviço, temos um aumento da atratividade e, à medida que vamos aumentando a atratividade, temos um aumento da demanda e, portanto, entramos neste ciclo vicioso positivo, digamos assim, e muitas vezes esta tarifa zero pode ser apenas este rastilho para entrar no ciclo. Outras vezes é a melhoria da mobilidade como um todo que nos leva a implementar uma solução deste tipo. Portanto, eu agora aqui tenho nos slides seguintes um conjunto de experiências concretas. Portanto, em Châteauroux era esta intenção de dar o abanão no sistema, de melhorar a mobilidade no centro histórico da cidade. Em Hasselt foi ao contrário, foi visto que por restrições orçamentais não temos financiamento para construir um terceiro anel viário, então vamos andar ao contrário e vamos fazer com que, em vez de construir mais oferta para responder à demanda, vamos tentar puxar a demanda para o transporte coletivo. Em Tallinn é semelhante, portanto queríamos diminuir o congestionamento e tornar a cidade mais acessível também à população com menores rendimentos. Aqui nesta cidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, também havia falta de estacionamento, não havia espaço para esse estacionamento, então vamos pensar em implementar sistemas fora da cidade, estacionamento fora da cidade, e aí sim fomentar o uso do transporte coletivo. E também o caso de Aspen, em que não foi exatamente a motivação, mas que há a percepção que ter um sistema com tarifa zero ainda hoje, ou pelo menos em 2012, ainda contribuía para manter o tráfego nos níveis de 20 anos
de há 20 anos atrás. Portanto, acaba por haver estas motivações relacionadas com a melhoria da mobilidade. Às vezes temos também a própria redução de custos motivada pelo facto de já termos, como eu referi há bocado o caso de Tallinn, que já tínhamos um número de pessoas que não pagavam o transporte coletivo, já era de 60%, e, portanto, torna-se, entre aspas, fácil implementar um sistema para a restante população. No caso de Charleroi, era semelhante, portanto, já havia 47% dos usuários que não pagava tarifa, e a cobertura dos custos pelas receitas do sistema era de apenas 14%. Em Albânia também era de 9%. Nos Estados Unidos temos aqui casos em que também era de apenas 2%. Portanto, acaba por ser mais ou menos óbvio que podemos implementar uma medida deste tipo sem grande problema, porque já não estamos a necessitar do financiamento da tarifa para pagar o sistema, e às vezes até vem esta vantagem até vem do outro lado, que é quando casos como os que temos aqui nos Estados Unidos da América, em que a própria recolha das receitas ultrapassa o valor das receitas que estamos a recolher, e, portanto, também acredito que é mais ou menos óbvio que é razoável, ou é até economicamente ou financeiramente logo muito fácil de decidir pela implementação de uma tarifa zero. Em Hanover, no New Hampshire, também foi feito o exercício ao contrário, era um sistema que era gratuito, e quando se foi calcular o que era a estimativa de demanda que iam ter se implementassem tarifa e o que era os custos que iam ter com essa implementação, e concluíram que, apesar de tudo, também nunca compensaria, do ponto de vista financeiro, estritamente financeiro, nunca compensaria implementar a tarifa. Em Charleroi, por exemplo, só a poupança com a eliminação dos custos de impressão dos bilhetes, e depois aqui com um tema um pouco mais sensível, porque acaba por gerar desemprego, que é a questão dos vendedores das tarifas, mas essa poupança também é muito relevante. E também aqui no caso de Chapel Hill, em que com o subsídio ou com todo o trabalho que existia com a criação de apoios aos espaços por parte dos estudantes e para utilizarem o transporte coletivo, no momento em que temos uma tarifa zero, em que o acesso ao transporte coletivo é universal, digamos assim, existe também uma redução muito grande de custos associados ao processamento portanto, uma redução de custos associada à gestão do acesso ao transporte coletivo. Depois há aqui o efeito contrário, que é quando até temos um aumento de receitas como motivação. Temos casos como o de Marion City, no Indiana, em que, como o financiamento federal do sistema é feito por conta dos passageiros quilómetro que andam no sistema, quando temos este aumento da demanda, existe desde logo muito maior financiamento para o sistema todo. E temos também, por exemplo, o caso de Tallinn, em que, como a tarifa zero é apenas para os residentes da cidade, o aumento de população que é atribuído à implementação da tarifa zero, acabou já por compensar a perda de receitas das tarifas que foi calculada. Temos depois também financiamentos, isto já indo para o lado do desafio do financiamento, temos aqui este caso do versement de transporte, que é um imposto francês aplicado às empresas, que acaba por financiar diretamente o transporte coletivo, indo aquilo de um pouco
como o Sérgio dizia, portanto, falamos neste financiamento, ou nesta subsidiação do transporte coletivo como algo negativo, mas que acaba por ser esta estratégia utilizada em várias cidades francesas de imputar às empresas este financiamento do transporte coletivo, tal como também o caso de Assel, que também era com impostos municipais, que era financiado o sistema de transporte coletivo. E depois, como eu falei desde logo no início, tudo o que são todas as outras medidas adicionais que eu acho que não podem ser esquecidas. Em Châteauroux, que a própria rede aumentou 17% em termos de extensão, que em Chapel Hill, que o número de horas de serviço, portanto, o número de circulações do sistema também aumentaram, que em Tallinn a capacidade do sistema também aumentou 10%, e também foram criadas faixas exclusivas até para aumentar a atratividade do sistema, portanto, para permitir que os ónibus tenham essa prioridade na rede viária. Em Assel houve uma reformulação da rede, houve os parques de estacionamento que foram mudados para os limites da cidade, e o centro histórico teve a sua velocidade máxima reduzida para 30 km por hora. E também outros casos, nomeadamente como a tarifa de estacionamento, que sabemos que é bastante uma das medidas também mais capazes de gerir a demanda do estacionamento. Portanto, também foi a tarifa zero, por um lado, também foi acompanhada do outro lado pelo aumento da tarifa de estacionamento. E depois temos aqui um caso que acaba por ser também muito usado, o próprio Lúcio já falou no primeiro conjunto, ou na primeira sessão deste conjunto de sessões do Conecta Polo, que é usada às vezes também como arma contra uma implementação do sistema zero, que é aquilo que falamos dos passageiros problemáticos. Mas como ele também próprio referiu logo nessa primeira sessão, acho que às vezes temos desafios que são usados como pontos negativos em vez de os corrigirmos a montante. E não especificamente na tarifa zero, mas nós temos muitas vezes, aqui em Portugal, em algumas cidades, temos circuitos urbanos de transporte coletivo que frequentemente ficam cheios ou geram queixas de falta de capacidade, porque são percursos circulares, às vezes, à volta da cidade, e temos a população mais idosa que de manhã entra no ônibus e fica toda a manhã a dar uma volta à cidade, porque é a sua forma de combater o isolamento em questão durante toda a manhã. E, portanto, acho que usar isso como crítica ao sistema, digamos assim, é tapar a verdadeira razão do problema, que é atacar a razão do isolamento e da necessidade que essa população mais idosa tem de recorrer ao ônibus para combater o isolamento. E aqui penso que na tarifa zero acaba por ser muito semelhante, porque quando falamos dos passageiros problemáticos e falamos da população sem abrigo e da população mais vulnerável, temos se calhar de falar em atacar o problema a montante e não usar isso como razão para não implementar uma tarifa zero. É um desafio, concordo que se chame desafio, mas não é um impedimento ou não é uma restrição. E por isso aqui temos alguns casos, estes casos são todos americanos, é onde se reflete mais sobre este tema, e onde temos realidades diferentes, onde em alguns casos acha-se que isso não foi um problema porque já existia, por exemplo, aqui no Oregon, já existia uma linha onde já era fomentada a utilização por parte dos sem-abrigo para ir entre o centro da cidade e os abrigos que existiam, e portanto já havia aqui algum conhecimento do que era esta utilização responsável do transporte coletivo. Temos aqui um caso ao contrário, que é o de Miami Beach, em que foi implementada a tarifa após o sistema ser gratuito durante algum tempo e que o vandalismo reduziu 90%.
Temos outros casos que já são aquelas queixas mais tradicionais de que, como a tarifa como não existe tarifa, existem muitos jovens e existem problemas relacionados com esses jovens que não dão lugar aos mais idosos, por exemplo, e que colocam em causa a segurança dos outros usuários, mas que me parece que isto são problemas que estão a um montante do sistema e não impedimentos da implementação de um sistema de tarifa zero. E depois temos o próprio desafio também da qualidade do serviço, que será que a capacidade é suficiente, portanto, para responder ao aumento da demanda, será que não vamos começar a ter atrasos nas circulações? A verdade é que quando não necessitamos de validar ou de passar uma catraca para validar o título de transporte, conseguimos reduzir em média cerca de 3 segundos o tempo de embarque de cada usuário. Isto só é verdade se nós não tivermos a necessidade de passar um cartão. Portanto, se os usuários puderem entrar por ambas as portas dos ónibus e com isso conseguimos até aumentar a velocidade comercial. Por outro lado, se também tivermos muito mais gente nos pontos de parada dos ónibus, temos o risco, portanto, o desafio de ver como é que responde a velocidade comercial do próprio sistema, mas, novamente, como digo, são desafios de que devemos estar cientes e que devemos saber que já existiram noutros locais para estar preparados para uma implementação de um novo sistema deste tipo. Também referir que, em alguns casos, acaba por haver este efeito também um pouco perverso na transferência de viagens que já eram feitas em modos sustentáveis, a pé, de bicicleta, em carpooling, e que, por exemplo, em Bruxelas, na experiência que ocorreu no sistema que existe para estudantes, muitas das novas viagens eram viagens que ocorreram por substituição destes modos mais sustentáveis e viagens de muito curta distância que eram facilmente feitas a pé e que acabam por ser um desafio para o próprio sistema porque obrigam precisamente a esta menor velocidade comercial e a esta menor atratividade do sistema por viagens que seriam facilmente feitas por outros modos. Também o efeito que pode ser gerado no próprio mercado imobiliário, que convém ter em consideração, pelo menos pensar se calhar em mecanismos de captura de valor, que até podem ser usados também para compensar a tarifa que se perde, e que podem ser, portanto, pode haver um impacto no preço da habitação e dos próprios aluguéis que com a implementação de um sistema deste género. Mas, e não menos importante, temos também todo um aumento de satisfação associado à tarifa zero, nomeadamente portanto, um aumento de satisfação na percepção por parte da população da excelência do seu serviço, dos motoristas que deixam de ter os cobradores ou deixam de ter de lidar com essa cobrança e passam a funcionar como promotores às vezes das cidades mais turísticas e passam a ser um cartão de visita para os utilizadores ocasionais, para a percepção acaba por ter também aqui uma componente emocional da implementação deste sistema e, portanto, uma componente do estilo de vida e acabar até a reduzir algumas tensões que às vezes existem relacionadas até com o facto de uns pagarem e outros não pagarem, e quando temos uma tarifa zero universal acaba por se reduzir essas tensões. E para finalizar um pouco como mensagem principal, que eu queria vir aqui apresentar, portanto, motivações, desafios, alguns dos resultados de que falei, era um pouco apenas dizer que a tarifa zero funciona apenas um pouco, ou é aquilo que eu considero que é apenas a parte visível do iceberg, mas que deve ser visto, como falei no início, com
como um todo, portanto, com todos os desafios que devem ser considerados, com toda a preparação que deve ser considerada, e daí que eu dizer também que ainda bem que agora se estuda bem essa implementação, com todos os requisitos que são necessários e com toda a adaptação também que é necessária, de não ser uma cópia de sistemas de um lado para o outro. E pronto, era esta a mensagem principal, que era, no fundo, a minha apresentação funcionaria um pouco como benchmarking dos outros sistemas que já existem, para lançar a discussão, quer agora de seguida, quer para o futuro, de novos sistemas que possam surgir. E é tudo, na verdade, que eu tinha para dizer. Que maravilha, André, que maravilha. Muito, muito obrigado, André. Em primeiro lugar, a maravilha que é escutar o português de Portugal, que é tão gostoso, tão fluido e tão bonito. Muito obrigado. E segundo, uma apresentação tão completa, tão detalhada, trazendo, como você bem disse, inúmeras experiências concretas que demonstram a possibilidade, a viabilidade de se construir uma solução em que o transporte, o serviço público de transporte de passageiros tem uma característica essencialmente pública e universal. Acho que esse é um desafio belíssimo e fugindo do clichê da crise ser oportunidade, né? Mas, utilizando dele, eu penso que algumas cidades brasileiras, como você bem apontou, já estão mostrando que talvez a solução para a grave crise de financiamento seja o enfrentamento da discussão de quem deve pagar pelo transporte público. Se apenas os usuários ou se o conjunto da sociedade, em razão das externalidades positivas, deve contribuir. Mas eu não quero monopolizar de forma nenhuma. Eu vejo aqui no chat e peço para o Paulo me ajudar. Me parece que a Silvana é a primeira pessoa. Professora Zione. Silvana Zione, então, com muito prazer e muito gosto, vamos escutar a sua intervenção. Bem-vinda, Silvana. Boa tarde. O Paulinho já tinha me colocado na lista, né? Desde o início, mas eu quis já sabia mesmo... que seria uma pergunta. Só por isso. Mas eu queria mesmo parabenizar o André pela exposição excelente, que eu diria que benchmark é pouco, realmente, porque você conseguiu traçar um panorama muito amplo da magnitude do tema e nos apresenta algumas características que realmente acho que nos sugerem até algumas mudanças de estratégia, visto essa abordagem complexa e completa que você traz. Mas eu vou, para justificar isso, eu vou dizer que eu discordo da imagem do iceberg representando o tema da tarifa zero, porque quando eu vi a pontinha do iceberg, eu falei, lógico, evidente, a tarifa zero a gente tem que entender como a ponta do iceberg política de transporte urbano. Quer dizer, porque os argumentos que você traz superam, digamos, as narrativas da equidade, da justiça social, de toda a argumentação sob a perspectiva do interesse público, e colocam questões técnicas operacionais imbatíveis. Quer dizer, e nesse sentido é que eu achei que você traz o iceberg da política de transporte numa dimensão estratégica muito boa. Então, eu queria, digamos, ressaltar essas qualidades e, de fato, colocar que você nos faz refletir como as narrativas ou as discussões devem ser feitas mais amplamente. Obviamente, com isso, eu não estou minimizando a dimensão de justiça social que tem aí por trás. Mas parabéns, excelente a tua apresentação. Foi muito bom poder participar aqui. Muito obrigado, Silvana. Paulo. Luiz Otávio Calagian. Ô, grande Luiz Otávio, bem-vindo. Que prazer poder escutá-lo aqui, que honra. Prazer meu, o Sérgio. André, tudo bem? Prazer revê-lo. Tudo bem. Já teve algumas ocasiões
discutindo muita coisa. Eu perdi o começo da sua apresentação, me atrasei, mas achei muito interessante, muita coisa que eu desconhecia absolutamente, com essa quantidade de experiências internacionais, né, nessa modalidade, nesse modelo tarifário. Eu gostaria de colocar alguns pontos que eu estava aqui, fui anotando enquanto você estava falando, né? Volto a dizer, eu não tenho a informação, o conhecimento que vocês têm da forma de produção dos serviços de transporte nos Estados Unidos, Europa, nos países que você usou como exemplo. Eu entendo, eu acho que tem 2 pontos que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de tarifa zero. Tarifa zero é um nome que eu não gosto muito, porque eu acho que ele é um pouco incompleto. Eu prefiro pensar a questão do financiamento público como um modelo de subsídio estruturado, né? Que é uma experiência que a gente começou no Brasil há 30 anos com a municipalização em São Paulo, né? A tentativa do Lúcio foi de partir logo para um modelo radical de financiamento total, subsídio completo, total do serviço de transporte na capital. Havia muitos problemas, eu acho que teve problemas de encaminhamento político, mas acho que tinha efetivamente problemas orçamentários para assumir um investimento de custeio dessa monta, mas, enfim. A solução da municipalização ela é muito interessante, porque ela consegue separar realmente o que é, na minha visão, uma anomalia dos sistemas de transporte em todo o Brasil, que é financiamento do sistema baseado em tarifa paga pelos usuários, né? Isso é coisa que a gente não vê, você me corrija, André, se eu estiver errado, mas duvido que qualquer média, grande cidade da Europa trabalhe com esse modelo de financiamento integral do sistema pela tarifa. Daí a gente já começa uma trajetória um pouco confusa. O grande valor, o grande mérito da municipalização foi exatamente fazer essa separação e durante 30 anos, a gente tem que perceber, né, a gente às vezes desconsidera, mas isso é um dado muito importante, São Paulo hoje, né, vamos pegar São Paulo, que é o caso extremo, né, e como caso extremo, ele sempre serviu, inclusive, como referência tarifária para cidades menores. Então, coisas jabuticabas aqui do nosso planejamento urbano, das nossas políticas públicas. São Paulo hoje paga, o Tesouro banca 1/3 do custo do serviço de transporte, né? O subsídio está na ordem de 3 e pouco. Estou falando aqui temos aqui um especialista que assinava as contas, inclusive até pouco tempo. O número que eu ouvi é esse. O custo é 10 e o orçamento do subsídio está em torno de 3. Então, isso não Luiz Otávio, Oi. Custo ao redor de 8 e subsídio ao redor de 3,5. Pior do que eu estava pensando, então. Mais de 1/3 do serviço. E isso é uma coisa muito importante. De certa forma, nós já temos em São Paulo, ainda que isso não esteja muito claro, nós já temos um sistema que, se não é tarifa zero, é tarifa 1/3 ou 2/3. O que mantém, inclusive, um nível de serviço que a gente começa a perceber um distanciamento cada vez maior do nível de serviço, da qualidade do sistema de transporte por ônibus em São Paulo e das outras grandes cidades do Brasil. Então, é importante a gente ter essa perspectiva de que não é necessariamente zero, porque eu acho que, inclusive, por uma série de peculiaridades da forma como o serviço é contratado no Brasil, da forma como se estruturam as grandes empresas, os tais dos 8 grupos, né? As 8 famílias que o pessoal fala, que tem uma presença mais ou menos oligopolizada em todo o Brasil. E, em especial, por causa de uma série de particularidades de ordem do modelo de governança que a gente leva a termo aqui no Brasil, eu acho que existem casos que seriam muito complexos a gente chegar no patamar de zero, né, de um financiamento integral do transporte, até porque a gente imagina como é que funcionaria. Vamos pegar o pior exemplo, o exemplo mais intenso, que é São Paulo. Tudo bem, o município de São Paulo aprova a tarifa zero. Como é que fica a integração com o metrô? Como é que fica a relação com o metrô, CPTM, com as operadoras do metrô terceirizadas ou concessionadas?
a relação com o MTU. Então, tem um conjunto de complexidades institucionais que dificultam muito esse tipo de solução para regiões metropolitanas ou áreas conurbadas, aglomerados urbanos, enfim, né? Caso São José, enfim, Campinas é um caso, é uma situação parecida. Então, eu entendo assim, eu acho muito fundamental a gente discutir custeio. Acho que é muito importante a gente avançar essa discussão para o investimento, para ter uma forma, não só um subsídio estruturado, mas programas de investimento estruturados em infraestrutura de transporte, porque aquele teu ciclo virtuoso, né, que você mostrou ali, tem um momento que você tem que ter um aporte de recursos para garantir uma infraestrutura, né, para garantir um nível de serviço, senão nós vamos começar, como você falou, nós vamos começar a comprometer a oferta de serviço e esse ciclo virtuoso pode entrar em colapso. Então, eu acho que tem esses outros aspectos que seria muito legal a gente começar também a fazer essa reflexão, né? Porque hoje o momento é interessante, ainda aí pegando um pouco o clichê da oportunidade dentro da crise. Porque muitos setores que eram refratários à questão da tarifa, o financiamento público, enfim, tarifa zero, etc., hoje estão muito mais abertos a essa possibilidade, principalmente em função da crise, do aprofundamento da crise de solvibilidade dessas empresas por conta da pandemia. Então, é uma hora boa, porque, né, como a gente sabe, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. E eu acho que muita gente no setor empresarial, nas associações, enfim, a própria NTU vem discutindo muito isso, ainda com uma visão, acho que um pouco orçamentária, né, financeira, estritamente, mas é um momento interessante de avançar nessa discussão. Se eu fui muito prolixo, mas eram umas coisas que eu acho que a gente podia começar a botar na mesa também. Obrigado. E parabéns, André. Muito boa a sua apresentação. Já lá vão 9 anos, não é? Desde que nos vimos, da última vez. Mais tempo. Só dizer sobre, acho que não sei se o Sérgio, entretanto, depois também quer falar algo sobre isso, mas eu conheço pouco o que é o caso ou conheço pouco a realidade de São Paulo, falar só que, efetivamente, eu diria que a referência que existe na Europa sobre financiamento dos sistemas pela tarifa, diria que andará nos melhores casos nos 50% de cobertura. Portanto, pronto, essa é a referência que eu também tenho em mente aqui pela Europa. Se me permitir aí uma breve digressão histórica, o subsídio em São Paulo começa em 2004, Luiz Otávio me corrija, quando a Prefeitura de São Paulo decide criar um sistema de tarifa inteligente, baseado num smart card, e com isto possibilita a integração tarifária. Até então, cada viagem representava o pagamento de uma tarifa cheia. A partir dali, instituiu-se uma política da tarifa integrada. Você embarca no primeiro ônibus e, num limite horário que variou de 4, 3, 2 horas, acho que agora são 3 horas, você pode embarcar em outros 2 ônibus sem nada pagar, adicionalmente, né? Reconhecendo a figura de um sistema integrado. Isso foi uma revolução no transporte público de São Paulo. A prefeita da ocasião, que é a prefeita Marta Suplicy, ela seguramente estará no panteão dos heróis da história do transporte público da cidade de São Paulo por ter feito isso. Em seguida, houve a expansão desse sistema para os trilhos, o transporte sobre trilhos, e eu estava lá. Eu negociei o acordo, porque os trilhos são mantidos pelo Estado e os ônibus pelo município. E houve aí um desconto tarifário. Então, você pega um ônibus, depois você entra no metrô, e as 2 tarifas não são cheias, elas têm um desconto para as 2 pernas. Um desconto bem significativo, aliás. E foi uma revolução. O metrô saltou de 2 milhões de usuários para 3 milhões de usuários em um ano, sem inaugurar nenhuma nova linha. Isso revolucionou também o acesso de São Paulo. Na ocasião, o prefeito era o José Serra. Então, aí vem o subsídio. Daí decorre a necessidade de subsídio. E, por uma série de razões, ele foi crescendo ao longo do tempo. Aí tem congelamentos tarifários, reduções de tarifa, a implantação de políticas sociais, aumento de custos não repassado para a tarifa. A prefeitura o orçamento público foi sendo convocado a aumentar a sua participação
no custeio do sistema. E, recentemente, houve a licitação para a contratação do novo sistema, uma nova forma de remuneração dos empresários, dos operadores, eles já não recebem ou não receberão, quando implantada a nova rede, por passageiro transportado, mas sim por nível de serviço, considerando os custos de capital, os custos variáveis, índices de qualidade, índice de demanda, um cálculo bastante sofisticado, mas que reflete melhor e garante mais estabilidade ao nível de serviço que se pretende proporcionar. Oi, Sérgio. Agora sou eu que me inscrevi. Antes de fazer a pergunta, pedir desculpa para você. Acabei esquecendo de te apresentar para o pessoal, né? Eu estou acostumado a te ver publicamente, né? Mas quem não conhece, o Aveleda, ele foi presidente na CPTM, presidente no metrô, atuou na WRI. Então, é uma figura bem importante aqui na área de transportes, né? Paulo, se me permitir, a Silvana está lembrando que existia um cartão que permitia a integração tarifária entre metrô e ônibus, mas era de alcance muito menor do que foi o bilhete único. É incomparável a revolução que foi o desconto que trouxe a tecnologia do bilhete único, do que aquele cartão que você comprava na catraca do ônibus, depois embarcava do metrô, voltava pelo metrô e usava de novo no ônibus. Ele tinha um desconto muito menor do que o que foi oferecido por ocasião da integração através do Smart Card. Mas você tem razão, Silvana, existia esse bilhete integrado. E eu estou falando que isso foi uma política de viabilização da própria operação do metrô. Existia uma integração até compulsória. Vou até aproveitar a fala da Zione, que ela fez a pergunta, né, sobre a questão da justiça social. Aqui no Brasil, a gente sabe muito que o Tarifa Zero, a maioria dele, acontece, a principal motivação é por conta desse valor que dá um grande impacto no salário das pessoas, né? Recentemente, alguns municípios aqui na região metropolitana de São Paulo tiveram um aumento da tarifa de R$ 4,50 para R$ 5,00. Isso pesa muito, principalmente porque grande parte da população ganha um salário mínimo e meio. Nessa ordem, pensando alguém que anda 22 dias, né, de ônibus, isso compromete a renda dela em 20%, 22%, né? Eu queria saber, André, se você tem alguma noção do quanto é que compromete a renda de algum sistema de tarifa aí, mesmo em Portugal, ou algum desses casos, né? Porque a gente sabe que na Europa é um pouco diferente, né? Os salários, eles não têm tanta disparidade quanto aqui no Brasil. Nós aqui também estamos... André, me perdoem a todos. Antes de você responder, eu preciso pedir licença. Eu tinha um compromisso anteriormente assumido e vou pedir licença e lamentar profundamente ter que deixar aqui esse evento. Vou passar o papel de moderador aqui para o Paulo. Agradecer a você, é um prazer te conhecer. Espero que a gente possa se ver em outros eventos. E peço mil desculpas, mas eu tenho que sair porque eu tinha um compromisso exatamente agora às 3h10 aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Aveleda, pela participação. Obrigado e me perdoem. Até logo. Imagina. Até logo. Eu ia responder, Paulo, que nós aqui somos também o parente pobre da Europa, não é? Portanto, em Portugal, e, portanto, é uma razão pela qual nós também nos batemos frequentemente e comparamos frequentemente o que são os passos e o preço do transporte coletivo depois com o resto da Europa. Eu acho que tem sido feito, falando de Portugal, tem sido feito um grande caminho no sentido de tornar realmente muito acessível o transporte coletivo, e a verdade é que nós desde 2019 que foi lançado um passe metropolitano e urbano com valores muito competitivos. Estamos a falar de 40 euros, portanto, se calhar à volta de 200 reais hoje em dia, para toda a área metropolitana de Lisboa, e que para o poder de compra português ou para o poder de compra da área metropolitana é um valor mesmo muito competitivo para toda a integração que foi criada. Portanto, estamos a falar de uma área metropolitana também muito extensa à realidade portuguesa, que eu também sei que não é a mesma que a brasileira, portanto, eu acho que tem sido feito esse caminho. Portanto, se eu entretanto não responder exatamente à pergunta, mas tem sido feito esse caminho no sentido de
de tornar muito acessível o transporte e ser quase marginal este pagamento pelo menos comparando com o custo real do transporte, ser quase marginal este pagamento da tarifa, pelo menos nas áreas metropolitanas, tanto de Lisboa como do Porto. Perfeito, não? Só para também ter uma dimensão, né, que existe uma política que cria um valor praticamente simbólico, né, se você for pensar que ele integra não apenas com o município, mas com a região metropolitana. E também estamos numa fase em que nós vamos ter em julho, e penso que também será um bom momento para o próprio transporte coletivo, porque vamos ter em julho deste ano a implementação das novas concessões de transporte coletivo também nas áreas, pelo menos na área metropolitana de Lisboa, em que tem um aumento de oferta muito significativo e tem, pelo menos desde há muito tempo, foi o primeiro olhar mais ou menos integrado e completo de toda a mobilidade em transporte coletivo que existiu em muito tempo. Portanto, quer do lado do tarifário, em que foram colocados esses apoios para permitir que conseguisse haver um tarifário competitivo, quer agora do lado da oferta, acho que passamos por um bom momento, digamos assim, do transporte coletivo na área metropolitana de Lisboa. Perfeito. Vou passar agora a palavra para a professora Zione novamente, ela vai fazer mais uma pergunta. André, estou aproveitando aqui a tua disponibilidade, porque realmente a tua pesquisa é muito inspiradora. Uma das questões que me parece que estão presentes, e talvez em pesos diferentes, eu queria a sua opinião, nos casos digamos, uma generalização, se me permite, nos Estados Unidos e nas cidades europeias, né? Porque elas ainda têm configurações diferentes do ponto de vista da urbanização, da lógica das redes de cidade, e a gente poderia observar algumas estratégias políticas de tarifa grátis vinculadas a uma política de estímulo ao uso do transporte público, coletivo, como política complementar às ações do transporte em geral. Dois casos que você apontou é que me despertaram para isso. O caso de Tallinn, que tinha um problema de congestionamento, então, digamos, em vez de penalizar através de um pedágio urbano, seria alternativa o transporte gratuito. E, por outro lado, uma outra, não me lembro agora, eu acho que o caso, bom, não lembro qual, que por pressão orçamentária não podia ampliar o sistema viário, então recorre a esse incentivo ao transporte público. São esses dois aspectos, exemplos que me fazem pensar como ampliar a atratividade do transporte público, ainda como uma política de conformação do transporte individual, né? Ou não, outro argumento, talvez, as questões ambientais, a emergência climática. Quais são os fatores que você pôde perceber e como é que eles se colocam? Eu acho que existe em cada um dos municípios que eu consegui estudar e que consegui recolher informação, nunca há apenas uma motivação e, portanto, soma um conjunto de motivações para implementar uma solução deste tipo. Eu penso que
até sem ser necessariamente no setor do transporte, muitas vezes costuma-se dizer que a bonificação funciona sempre melhor que a penalização. E por isso penso que não deixa de ser criativo, não deixa de achar que seja criativo que se opte por uma solução que seja baseada em pensar em beneficiar de um lado, não é? Portanto, arrastar para um lado em vez de pensarem em prejudicar o outro lado. Eu acho que todas as motivações são legítimas, não sei se respondo exatamente, mas acho que todas as motivações são legítimas para agir, seja com tarifa zero, seja com outra medida. Agora, pronto, como digo, acaba por ser uma estratégia, se calhar até mais compreensível politicamente também, ou seja, mais vendável, que é positiva, pronto, que é uma bonificação e não uma penalização, mas portanto parte, eu digo, do que consegui perceber, parte sempre nunca parte apenas de uma motivação e parte sempre de várias ao mesmo tempo, e muitas vezes essas ambientais, congestionamento, financeiras também, e até houve um caso que eu não referi nesta apresentação, mas havia uma mensagem política de uma cidade nos Estados Unidos que referia que, na verdade, estava a tentar acabar com aquilo que chamava já uma dupla tributação no transporte, porque o imposto que a pessoa pagava, ou os impostos de uma forma geral, já estavam a pagar pelos transportes. E, portanto, a mensagem era, penso que era take the bus, you are already paying for it. Por isso acaba por ser... não quero também desprezar aqui esta componente política da medida, que acaba por ter sempre também um peso. Mas acho que é sempre um conjunto de motivações que leva à implementação da medida. Muito bom. Eu gostaria só de ter acesso ao teu trabalho, à tua tese toda, porque acho que você suscitou muito interesse, acho que era importante. Eu já publiquei noutras alturas assim em revistas, portanto, revistas da área, não revistas científicas, mas revistas de circulação, digamos assim, e claro, posso enviar sem problema tudo. Excelente. O que tenho. O panorama que você abriu realmente é muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Olha, não tem ninguém inscrito. Alguém quer se manifestar por aqui? Aproveitar também a deixa da Tati, né? Ela colocou aqui no chat o link do canal da Apolo Planejamento. Para quem não está inscrito, se inscreva, dê uma forcinha para a gente. A gente vai disponibilizar o vídeo de hoje, né, com a participação do André, e a gente já tem 2 vídeos lá, que é o do Calabria e do Lúcio Gregory. Brevemente a gente vai subir o do Tortoriello. Bom, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu queria saber se o André quer colocar mais alguma coisa para finalizar. Não, queria agradecer novamente e também dizer precisamente que foi um prazer o convite e foi uma honra também pelas pessoas que estavam cá, e algumas pessoas até que não via há muitos anos, já há muitos anos, portanto, obrigado novamente pelo convite. A gente também agradece a sua disponibilidade, né? Sabemos do fuso horário, né? Não são 3 da tarde. Agradecer também o pessoal da X, que está aqui também participando, né? Porque é muito importante essa parceria que a gente tem, né? A gente também fica muito grato por isso, né? E agradecer a todo mundo que está aqui, né? Que veio prestigiar essa 1h30, né? Para discutir esse tema de tarifa zero, que é muito importante, né? A gente vê que tem muito ainda a ser debatido, né? Tem muitas coisas a ser consideradas. Acho que essa apresentação do André, né, mostra também que não tem só o
o lado de oba-oba, né? Acho que é importante a gente equilibrar isso, né? Porque nas 3 apresentações que tivemos, né, a gente sempre veio mostrando, né, as vantagens, né, os benefícios que tem um sistema de tarifa zero, mas também que é importante, né, nós, como formuladores de políticas, pensarmos que também existe outras questões, né, como o André falou, de repente aumenta a demanda, você tem que aumentar mais a sua oferta, e isso vai gerar um custo de qualquer forma, né? Então a conta ela tem que fechar de algum jeito, né? Então a sua apresentação foi rica, né, para a gente, para mostrar isso, né, que o tarifa zero não é um mar de rosas, né? Tem essas outras questões a ser levado em conta. Eu acho que, como em tudo, Paulo, os pioneiros ganham por serem pioneiros e os que vão atrás ganham porque os outros já falharam todos ou já aprenderam todos. Portanto, acho que mesmo os casos de Hasselt e outros que tiveram de voltar atrás por razões várias, acho que quanto mais não seja, que sirvam para os que vêm agora à frente aprenderem e fazerem uma solução mais robusta. O aprimoramento, né? E essa participação dos vocês aqui. E a próxima a gente vai fazer uma temática, a gente fazer uma reunião para definir esse tema e logo a gente anuncia qual que vai ser essa temática e convidamos vocês também a participar dos nossos próximos Conectas, tá bem? Boa tarde para todo mundo e bom final de semana. Obrigada, parabéns André, parabéns a Paulo. Obrigado, Marta. O Luís estava aí a pedir, o Luís Otávio estava a pedir um link. Eu não sei se vocês ficam com a lista de quem participou ou não, porque eu tenho que procurar, na verdade. Mas senão eu também tenho o mail do Luís Otávio, portanto também consigo enviar diretamente. Se for qualquer coisa a gente passa para ele também. Tem o contato direto. Mas depois eu deixo-vos também os links que achar, onde tenho as coisas publicadas. André, eu posso te convidar para escrever no blog um dia e colocar os links os links dos artigos no blog. Tá bem. E, sextou, né? Agora sextou, exatamente. Aqui temos a vantagem do fuso horário agora. Muito obrigado, Tiago. Obrigada, Deus. Obrigado, pessoal. Deus. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Deus. Tchau. Até.